Nós vamos abrir a Bíblia em Colossenses capítulo 2, e o verso 16 e o verso 17, que diz assim: Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Irmã Deusilene, o que você diz a respeito? Esse verso aqui está dizendo que não julgueis pela comida, nem pela bebida, nem por causa de festa, nem por causa de sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Aqui aparentemente dá para a gente pensar que o sábado do quarto mandamento foi abolido, ou está em vigor o sábado do quarto mandamento, ou qual é este sábado que Colossenses diz aqui, no livro de Colossenses? Olá, irmãos. Em primeiro lugar, quero dizer que a gente hoje vai mostrar para os irmãos os principais textos que os protestantes usam para dizer que o sábado foi abolido, né? E a gente vai ver, vai mostrar aqui que não, realmente, esses textos que ele mostra que o sábado foi abolido, esses textos não tem nada a ver. Né? Sobre Colossenses aí que o irmão leu, né? Não julgueis por dia de festa, sábados, hora nova, porque tudo isso tem sido sombra das coisas futuras, mas o término é em Cristo. Né? Então, a gente vê aí claramente de quem está falando esse versículo. Né? Qual é a lei que representava Cristo? Não julgueis por dia de festas, sábados ou lua nova. Está falando de qual sábado, qual festa? Né? Olha, a gente sabe que na lei cerimonial existia 7 sábados cerimoniais. Né? Aqueles sábados cerimoniais eram um sábado que representava a lei simbólica. Né? Apontava para o sacrifício de Cristo. Apontava para aquele serviço do tabernáculo. Né? Então, tinha 7 sábados, como eu já falei. Por exemplo, no dia 17º mês era um sábado. Ele poderia cair em qualquer dia da semana. Era sábado. No dia dos toques das trombetas, eram outros sábados cerimoniais. Então, aqui esse versículo aí de Colossenses está falando dos sábados cerimoniais. Né? Que, na realidade, aquele sábado, aquela lei cerimonial, ela só ia até Cristo, né? Mas a realidade é Cristo. Mas não tem nada a ver com o sábado do 7º dia. O sábado do 7º dia, ele é santo pela criação, porque Deus fez os céus e a terra e o mar em 6 dias, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Não tem nada a ver com o sábado cerimonial. Né? Antes mesmo que existisse o pecado, já existiu o sábado. Né? Deus fez o sábado quando fez o homem. Ele fez o sábado para que o homem descansasse. E Deus descansou, abençoou e santificou esse dia. Então não tem nada a ver esse sábado aqui da lei cerimonial, esse sábado que acabou na morte de Cristo, com o sábado semanal. Então, o sábado que fala aqui em Colossenses, como você explicou, é o sábado cerimonial, que no decorrer do ano, aquele ritual do santuário tinha 7 sábados cerimoniais, que era aquelas festas, a festa dos tabernáculos, entre a festa da Páscoa, do Pentecostes, e ali, entre aquelas festas da nação judaica, tinha 7 sábados cerimoniais. E aqui é desses sábados que Colossenses está dizendo, né? Está falando desse sábado, de toda aquela lei cerimonial, né? Mas a realidade é Cristo, né? Ou seja, Cristo morreu na cruz do Calvário, o simbolismo judaico, aquele ritual do santuário, aqueles sábados cerimoniais terminou com a morte de Jesus Cristo. Ficou somente a santa lei de Deus, que o sábado do quarto mandamento faz parte da santa lei de Deus. O sábado não tem nada a ver, o sábado do 7º dia não tem nada a ver com o sábado cerimonial. Né? Então, aqueles sábados, até porque o versículo fala em sábados, no plural, não fala em sábado. Né? Aqueles sábados cerimoniais, que eram os 7 sábados, ele foi abolido. Então, hoje em dia, nós não fazemos mais essas festas. Festa que tem os sábados cerimoniais, tem dia 17º mês, isso já passou, né? Mas o sábado do 7º dia, ele continua em vigor porque ele não é por causa da lei cerimonial.
ele existia muito antes do pecado. Então a gente consegue ver claramente que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, nada a ver uma ligação do sábado do sétimo dia com o sábado cerimonial. É por isso que está escrito em 1 João capítulo 3, verso 4, que o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, a pessoa que não obedece aos 10 mandamentos está cometendo pecado, né? Então, aqui nós vimos, né? E agora, irmã, eu quero que você, né, explica também um verso num livro de Gálatas, capítulo 4, e o verso 8 é muito usado como se para não mais guardar o sábado da lei de Deus. Eu vou ler esse verso aqui em Gálatas, capítulo 4, e o verso 8 diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, serveis a deuses que por natureza não o são. É o verso 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Ele, por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Verso 10. Guardais dias, meses e tempos e anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Aqui está dizendo, o apóstolo Paulo está fazendo, está falando para os Gálatas. Será possível ter trabalhado em vão para convosco? Eles estão voltando a esses rudimentos fracos, pobres, ainda estão guardando dias, meses, tempos e anos. Outrora, fazendo a mesma coisa quando vocês não conheciam Deus. O que quer dizer isso para nós? Dar um entender para nós não guardar o sábado do quarto mandamento da Santa Lei de Deus? Irmãos, se nós lermos o versículo com atenção, a gente está vendo aí que ele está falando para as pessoas que não conheciam Deus. Será que ele está falando assim para o povo de Deus? Né? Aí no começo do verso falou, né, que outrora vocês serviam a Deus, né, que por natureza não são. Né? Então ele está falando para os gentios. Né? Os gentios, eles não conheciam a Deus. E eles guardaram dias, meses, tempos e anos. Quais eram esses dias que os gentios guardavam? Será que o povo pagão, será que ele guardava era o sábado? O que eu saiba, o paganismo, enquanto o povo de Deus, o judaísmo, naquele tempo guardava o sábado, o paganismo guardava o dia do sol. Porque eu saiba, os que não conheciam Deus guardavam o dia do sol, que era o primeiro dia da semana. Pois, em vez desse ponto ser um ponto contra o sábado, ele é um ponto contra o primeiro dia da semana, que é o domingo. Né? Hoje em dia, os cristãos chamam de domingo, né? Então, esse aí está falando para os pagãos. Né? Você pode aí repetir o verso aí, para deixar bem claro aí, ler aí o verso, para as pessoas entenderem que ele está falando para as pessoas que não eram crentes, né? Para as pessoas que tinham se convertido, para os pagãos. Verso 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que, por natureza, não o são. Mas, agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Verso 10. Guardais dias, meses, tempos e anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Olha, ficou bem claro, ele está falando com o povo que não conhecia a Deus. Mas agora que você já conhece a Deus, como vocês querem voltar de novo a esse rudimento fraco, pobre, né? E que guardando ainda aqueles dias do paganismo, aquelas festas pagãs, né? Que o paganismo, o que mais tinha no paganismo era festas pagãs, né? Dias, meses, tempos e anos, né? Aquelas festas pagãs que hoje em dia nós vemos, o paganismo ele se uniu com o cristianismo. Hoje em dia essas festas continuam, por exemplo, o Natal é uma festa pagã,
né? E assim, outros, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, né? E ainda está indo as festas no meio do cristianismo, né? Então, o domingo, né, o principal dia mesmo do paganismo, domingo, né? Então, isso que Paulo, como vocês continuam com esse rudimento fraco ainda, guardando domingo, vamos supor, fazendo dia de festa de Natal, essas coisas, essas festas que pertencem ao paganismo, né? A gente sabe que o Natal é uma festa pagã, é uma festa que vem a Deus Tammuz, né? Nada a ver com o nascimento de Cristo, né? Já existia, antes mesmo de Cristo nascer, já existia essa festa de Natal, né? Só que era com outro nome, né? Mas já existia. Então, quer dizer isso. Então, diz que Paulo está falando, Paulo, né? Está falando aqui, é sobre esse assunto, sobre o paganismo, não é sobre o assunto dos judeus, né? Ele está falando sobre o sábado aí, está falando sobre o povo pagão, se converteram ao cristianismo, mas continuavam com aquelas festas pagãs, com aqueles dias pagãos, e ele estava repreendendo. Não pode, gente, vocês agora conhecem a Deus, vocês não podem mais servir a Deus por natureza não são. Ou seja, antes desse povo aqui, o qual o Paulo está se referindo, antes eles guardavam o dia do sol, guardavam o primeiro dia da semana, guardava, tinha aquelas festas 25 de dezembro, que era uma comemoração a Deus Tammuz, tinha as festas, também os dias feriados, né? Que tudo eram umas festas religiosas para paganismo, né? Para o paganismo, sim. Então o que o Paulo está dizendo que quem se converte a Jesus Cristo pode guardar o domingo aqui, ou então guardar essas 25 de dezembro, comemorar, então, outro dia de feriado, é isso que o Paulo está dizendo? Não. Tem que deixar todos os ritos do paganismo. Tem que deixar. Tem que ser uma nova criatura agora e só obedecer o que está de conforme com a palavra de Deus, né? Então é isso que Paulo quer dizer. Se o que está na Bíblia devemos obedecer, né? Então, aqui está claro, né, como a irmã explicou aí, que Gálatas 4, do 8 a 11, ali que Paulo está se referindo ao dias do paganismo, né? Agora, irmã, eu quero que você explica sobre Mateus capítulo 12. Nós vamos aqui Mateus capítulo 12. É muito conhecido. E o verso 1 a 8. Diz assim: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Verso 2. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos faz o que não é lícito fazer em dia de sábado. Verso 3. Mas Jesus lhe disse: não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Verso 4. Como entrou na casa de Deus e comera os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele nem os que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Verso 5. Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo viola o sábado e fica sem culpa? Pois eu vos digo, verso 6, aqui está quem é maior que o templo. Verso 7. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero, não holocaustos, não tereis condenado inocentes. Misericórdia quero, e não holocaustos, não tereis condenados inocentes. Verso 8. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aqui terminou que o Filho do Homem é Senhor do sábado. E aqui está dizendo para nós não guardar o sábado. Não, aí pelo contrário. Aí Jesus está defendendo, dizendo que os discípulos não tinham entendido o sábado por acaso. Ou seja, ele falou que Davi comeu dos pães que não era lícito comer. Ou seja, se Davi comesse daqueles pães sem necessidade,
sem ter fome, só porque queria comer, ele morria. Aquele pão ali era sagrado. Não podia ser comido por nenhum homem, a não ser pelo sumo sacerdote. Mas Davi teve fome, ali, aquela angústia que ele estava, ele comeu, não teve nadinha, porque Deus compreendeu o estado que ele se encontrava. Mesma coisa que estavam os discípulos. Os discípulos estavam com fome, voltando da igreja. Então, eles pegou aquelas espigas e foram comer. Então, o que Jesus quis dizer aí, gente, não venha condenar os inocentes. Esses homens não estão atacando. Eles estão apenas saciando a sua fome. E ele falou, o sábado foi feito por causa do homem. Por que Deus fez o sábado? Não foi para o homem repousar, não foi para o homem ter descanso. Como é que agora você vem querer que o homem agora sofra dia de sábado? O sábado foi por nossa causa. Quando Deus criou o sábado, quando Deus fez o sábado, o santificou, ele pensou em nós. Ele pensou nos animais. Ele pensou nas criaturas que ele tinha criado. Né? Então isso que Jesus está tentando passar para os fariseus, né? Que ele não quer sacrifício. Né? Porque ele quer obediência. Né? Ele não quer uma coisa assim, agora porque é sábado, nós vamos morrer de fome, nós vamos passar nós vamos sofrer. Não, gente, nós temos que fazer tudo que é para o nosso bem. Agora, por que é proibido o trabalho no sábado? Porque o trabalho é uma coisa cansativa. Deus quer que nós tenhamos um dia para nós repousar, um dia para que nós possamos buscar a Deus, ali um dia de descanso para nós. Foi pensando em nós que Deus deixou o sábado. Deus pensou para que nós tenhamos descanso. Quem que não acha bom descansar? Quem que não acha bom? Né? Então Deus, com amor pelo homem, ele fez o sábado. Ele santificou a bênção do sábado, pensando em nós. Então aí Jesus explicou, está bem claro, né? Jamais Jesus está contra o sábado, aí ele está exaltando, e ele ainda falou mais, até porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Por que ele falou até do sábado Senhor? Porque foi ele que estabeleceu o sábado. Foi ele que fez o sábado pensando em nós. Ele quer dizer, quem sabe guardar o sábado melhor do que eu? Quem aqui guardou o sábado melhor do que Jesus? Ninguém. Entendeu? Então isso que ele quis dizer, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Jesus, ele não transgrediu nem a lei de Moisés, nem a lei cerimonial, que apontava somente para ele. Sabe por que ele não transgrediu? Porque enquanto Jesus estava vivo, aquela lei estava em vigor. Jesus veio para cumprir a lei. Então, ele cumpriu até o último ponto. Né? A lei só parou de existir a lei cerimonial quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Aí, daquele dia em diante, não precisou mais ser observada aquela lei. Mas, enquanto ele estava vivo, ele cumpriu a lei cerimonial. Imagina como ele agora vai transmitir a lei moral. A lei dos 10 mandamentos, a lei que foi antes do pecado. Né? A lei de Deus foi estabelecida antes do pecado, entendeu? Então, como é que ele vai transmitir uma lei tão santa dessa, se nem a lei de Moisés, que era transitória, era só até a morte de Cristo, ele transgrediu, né? Então, é um pecado muito grande dizer que Cristo transgrediu o sábado. Nunca ele fez isso. Ele mesmo disse, quem de vós me convence de pecado? Se ele tivesse pecado, se ele tivesse transgredido o sábado, ou qualquer outro mandamento, a transgressão da lei é pecado. Ele tinha pecado e nós estávamos perdidos, nós não teríamos salvação. Se Cristo tivesse pecado, nós não ia ter salvação, não ia ter jeito para nós. Porque o sacrifício dele não ia ser perfeito. Quando o homem peca, ele não é perfeito. E se Cristo tivesse pecado, o sacrifício dele não ia ser perfeito, Deus não ia aceitar o sacrifício dele e nós estávamos perdidos para sempre. Então, meus irmãos, se você dizer que Cristo transgrediu o sábado, você está falando que nós estamos perdidos para sempre. Então, isso não é verdade. Cristo venceu, ele venceu todas as tentações e jamais ele transgrediu nenhum mandamento da lei de Deus. Eu quero continuar no capítulo 12, quero ler o verso 10 a 14, que diz assim: achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhe respondeu, aí Jesus respondeu, né? Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali?
Verso 12. Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Verso 13. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Verso 14. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tiraria a vida. Aqui a gente vê que Jesus, ele fez uma cura no dia do sábado. E por causa dessa cura, os fariseus queriam matar Jesus. Porque ele achava que Jesus estava desobedecendo o quarto mandamento da Santa Lei de Deus. O que você diz a respeito disso aí? Olha, o próprio Jesus falou: é lícito fazer o bem no sábado. Que nem eu acabei de falar. Deus criou o sábado para o nosso bem. Ele não quer que alma nenhuma sofra em nenhum dia da semana. Principalmente nos sábados, que é o dia de descanso. Né? O sábado é o dia para se sentir melhor. Né? É um dia para estar nós, nosso Criador, ali. Né? Como agora Deus vai sentir feliz uma pessoa doente, uma pessoa enferma. Né? Então, Cristo, ao curar aquele homem, ele estava libertando o homem das garras de Satanás. Não tem nenhum mal no que Cristo fez. As pessoas que dizem hoje que Cristo transgrediu o sábado porque curou aquele homem, está com o mesmo espírito dos fariseus, acusando o Filho de Deus de pecado que ele não cometeu. E se por acaso eu tenho uma ovelha, por exemplo, e essa ovelha cai numa cova de sábado, eu tirando ela, eu estou transgredindo o quarto mandamento da Santa Lei de Deus, eu estou transgredindo o Santo Sábado. Assim como o sábado foi feito por causa do homem, Deus também pensa nos animais. Deus também quer que nesse dia até o animal descanse, até o animal tenha sossego. Né? Então Deus ama o homem e ama todas as criaturas que ele criou. Né? O que eu acho mais bonito, né, no caráter de Deus é o amor. Né? Ele é todo perfeito. E então, quando ele fez o mandamento do sábado, lá está as exigências lá, né? Nem tu, nem teu animal, né? Nem o forasteiro da tua sua terra dentro, né? Então ele se preocupou com o animal também. Ele não se preocupou só com o homem. Olha como Deus é maravilhoso, como Deus tem um amor inexplicável, né? Então, esse mandamento não é só para com o homem. Até o animal também envolve. Então, se o animal está sofrendo no sábado, nós devemos aliviar o sofrimento em qualquer dia da semana. Principalmente no sábado, que é o dia de repouso. Como alguém vai repousar no buraco? Como alguém vai repousar doente? Como alguém vai repousar com qualquer problema? Então, qualquer problema que se puder ser resolvido no sábado, né, você está incomodando ali a paz da pessoa, Cristo chegando e liberando a pessoa, ele está salvando a pessoa, não está atingindo o sábado. Né? Então, gente, isso é um pecado para você dizer que Cristo transgrediu o sábado, curando aquele homem. Né? Eu quero mais um verso, né, para finalizar. É um verso muito conhecido, fica em Apocalipse, é o capítulo 1 e o verso 10. Diz assim, nós vamos aqui ler. Verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Aqui eu já ouvi muito, aqui Apocalipse 1 e 10, muitos pastores, pregadores, apresentar que o dia do Senhor é o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. E o que você, biblicamente, eu quero uma resposta, eles apresentam que o dia do Senhor é o domingo, mas não amostra nenhum verso bíblico. E agora, pela Bíblia, o que você diz, irmã? Qual é o dia do Senhor pela Bíblia? Irmão, conforme o que a Bíblia nos mostra, né? O dia do Senhor é o sábado, né? Porque a de Gênesis e Apocalipse fala no sábado, né? Como o meu santo dia, né?
Deus revela o sábado como meu santo dia, né? Santificai os meus sábados, pois é um sinal entre mim e vós, né? Então, o Filho do Homem até do sábado é o Senhor, né? Então, o que eu quero dizer, o dia do Senhor é o sábado. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar um versículo que fala que o domingo é o dia do Senhor. Então, se a Bíblia diz de Gênesis a Apocalipse que o dia do Senhor é o sábado, porque o sábado é o dia do Senhor teu Deus, não fará nenhum trabalho, está bem claro, gente. Como está falando domingo aqui, né? Tem vários versículos, né? Ninguém não sabe quantos, mas vários versículos falam sobre o dia do Senhor, que é o sábado, né? E como é que pode dizer que é que está falando no domingo? Né? Então, não tem nem como a pessoa dizer uma coisa dessa. E aqui, Marcos 2:28, diz assim: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Está de acordo com Apocalipse 1:10? Está de acordo, é que eu falei, né? Acabou de ler aí o versículo, né? Que o Filho do Homem é Senhor também no sábado. Então, o dia do Senhor é o sábado, né? A Bíblia de Gênesis a Apocalipse fala sobre este assunto. Então, como agora a pessoa vai usar aqui, só porque falou no dia do Senhor, não falou qual foi esse dia, vai usar para o domingo? Se a Bíblia não fala, nem o texto da Bíblia, a Bíblia não fala sobre o domingo. Muito menos como o dia do Senhor. Entendeu? Então, isso aí não tem nem coerência, entendeu? É a pessoa que, olha, quem quer se perder, procura gancho em todo lado para pendurar as suas dúvidas, né? Mas tem nada a ver, entendeu? A Bíblia diz de Gênesis e Apocalipse. O dia do Senhor é o sábado. Pronto, entendeu? Não tem como a pessoa ficar usando esse texto para provar o domingo, gente. Isso aí não tem nada a ver. Irmã, muito obrigado. E você que está nos assistindo aqui, a verdade pela Bíblia, realmente o dia do Senhor é o sábado, como diz Isaías, né, irmã? Lá em Isaías 58, verso, se não me engano, verso 13, né? Achamos sábado meu santo dia, né? Então, sábado é o santo dia do Senhor. Muito se está se ouvindo agora. O mundo todo está seguindo o papado. Aí, o papado está fazendo a cabeça do mundo todo, dizendo que o dia do Senhor é o domingo. E as igrejas protestantes apostatadas estão seguindo após a besta, acreditando que o domingo é o dia do Senhor. Aí nós vemos o cumprimento da profecia de Apocalipse capítulo 13, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha a marca ou sinal da besta. Na Bíblia, Ezequiel 20 e o verso 20, diz que o sábado é o selo do Deus vivo. Sendo o sábado o selo do Deus vivo, o sinal da besta é oposto ao sinal de Deus, que é o domingo. Em breve você vai ver nos Estados Unidos uma lei chamada Decreto Dominical, para que todo mundo repose no falso sábado, que é o domingo. O verdadeiro sábado da Bíblia é o sábado do 7º dia da semana. Mas o falso sábado é o sábado do 1º dia da semana, que é o descanso papal, que é o dia de domingo. Então, muito obrigado, irmão, pela sua participação, por você explicar aqui para nós sobre esse tema maravilhoso, sobre a Santa Lei de Deus, que para nós está na graça de Jesus Cristo. Devemos obedecer aos mandamentos, irmã? Com certeza, né? Inclusive esse vídeo aí foi para tirar as dúvidas dos nossos irmãos, né? Que tem dúvidas sobre este assunto, né? Esses versículos aí foram esses versículos escolhidos, né? Que eles usam para provar que o sábado foi abolido, né? E se você tem algum outro versículo que você acha que o sábado foi abolido por esse versículo, você pode enviar para nós em nossos vídeos, nós respondemos para você, né? Nós explicamos o verso para você, porque esses versículos aí foram os versículos mais usados, né? Mas com certeza deve ter outros versículos que nós não falamos aqui. Se você tiver um versículo que lhe dá alguma dúvida sobre este assunto, pode enviar para nós que nós nos respondemos. Que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas para sempre. Amém. E até a próxima.